Então esse ano a gente já vai começar do jeito que a gente adora, que é falando sobre leituras nesse canal. Eu sou Pri Santos, esse é o Drops Espírita. E hoje a gente vai começar lá bem pelo começo mesmo, né? Bem pelos primórdios. E obviamente eu tô falando do livro O que é o Espiritismo. E esse livro passou por algumas modificações desde a sua primeira impressão, né? Até a que eu li, né? Ele já foi uma brochura e a edição que eu li, pelo menos, ela tinha prefácio, pós-fácil e notas explicativas, além da estrutura do miolo, claro. E a edição que eu li foi a da FEB. Como sempre, eu li no Kindle Unlimited. Então foi free, né? Se você tiver o Kindle Unlimited, esse é um dos livros que você consegue pegar emprestado na biblioteca e depois devolver, né? E quem não tem Kindle e quem gosta de ler no papel, eu gosto de ler no papel, mas ele estava disponível no Kindle, então eu peguei no Kindle mesmo. Mas para quem gosta de ler no papel, eu vou deixar o link aqui nos comentários não, lá no corpo do vídeo, na descrição do vídeo. Nossa, fugiu completamente o nome. Descrição do vídeo. Vai estar lá na descrição o link, alguns links, se eu achar alguns links diferentes que tenham preços interessantes, eu coloco por lá. Mas normalmente esse livro ele não costuma ser muito caro, ele é bem acessível e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Este livro é uma espécie de introdução ao estudo da doutrina espírita, um manual que discorre sobre os pontos fundamentais do espiritismo em linguagem fácil e acessível a todas as inteligências. Divide-se em 3 capítulos. O primeiro, sob a forma de diálogos com um crítico, um cético e um padre, das respostas àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina, bem como apropriadas refutações aos seus contraditores. O segundo capítulo expõe partes da ciência prática e experimental, caracterizando-se como um resumo do livro dos médiuns. O terceiro capítulo é uma síntese de O Livro dos Espíritos, com a solução apontada pela doutrina espírita de problemas de ordem psicológica, moral e filosófica, com que se debatia a humanidade. E esse é o super resumão que o tradutor Evandro Noleto Bezerra fez desse livro, né, dessa brochura, como queiram chamar, um livro realmente muito curto. E eu achei fantástico, então eu decidi trazer esse trechinho para vocês, ler esse trechinho, porque realmente é basicamente isso, né? O livro ele se trata de questões muito básicas mesmo sobre o espiritismo para quem não entende nada e que tem muita curiosidade, mas que também não está muito disposto a encarar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e realmente se debruçar, né? Fazer um estudo mais completo. Para você que não está disposta a fazer um estudo mais completo, mas quer compreender um pouco mais, esse é o livro que você deve iniciar. É por aí que você deve começar. Que é o Espiritismo. É um livro essencial, básico, super curto, super rápido, para você ler e ir realmente se questionando sobre algumas coisas. E através do diálogo que Kardec cria aí com esses 3 personagens, é muito interessante. Algumas respostas são realmente... eu não diria que ele responde, né, de cara. Ele responde quando ele traz os fundamentos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, mas ele indaga. Muitas vezes ele faz você pensar através realmente do questionamento da filosofia, levando para você a pergunta que você trouxe para ele. Então isso é muito gostoso, né? Bartô disse que é. E aqui também a gente vê algumas questões fundamentais do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, sendo trazidas, sendo respondidas. Algumas questões mais menores, mais rápidas, que dá para responder um pouco mais rapidamente, mais objetivamente, estão nesse livro também. Tipo, o que é alma, ou para onde a alma vai depois que o corpo morre, enfim. Quem são os médiuns? Que tipos de médiuns existem? Que tipos de espíritos existem? Quais são as comunicações que esses espíritos trazem, como se caracteriza essas comunicações, como identificar esses espíritos, se são benévolos, se são frívolos, enfim, inúmeras questões que também são respondidas nesse livro super rapidinho de ler. E eu confesso que assim que eu peguei o livro, né, as primeiras páginas e tal, eu tive uma certa dificuldade de me adaptar
Não porque a leitura seja difícil, tem uma linguagem terrível, nada disso, super rebuscada, enfim, não é isso. Eu acho que foi muito eu ter saído de outras leituras e ter ido para Kardec, né? Ter ido especificamente para Kardec em 1800 e tanto. Então, assim, isso dá um peso diferente. E foi justamente isso que ao longo do livro me ganhou, porque eu comecei a sentir quase como se Kardec estivesse conversando comigo, como se ele estivesse me questionando, como se ele estivesse me explicando algumas coisas, né? Como se eu estivesse lá naquele momento, onde ele fez toda essa pesquisa junto com os espíritos, né? Onde ele pôde compilar todas essas informações, pôde observar as informações e trazer para a gente organizar essas informações que os espíritos trouxeram, né, para que a gente conseguisse ter essa noção que a gente tem hoje. Então, eu acho que eu fui muito transportada para esse momento também e me fez com que eu realmente me despertasse um pouco mais para ir para os estudos mais teóricos do espiritismo, que é uma das coisas que eu pretendo muito fazer esse ano também, ler mais livros sobre a teoria, né? A ciência, a filosofia por trás do espiritismo e menos ali alguns romances. E é isso, se você já leu esse livro ou se você conhece alguém que já leu esse livro ou quer ler esse livro, manda esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha desse livro, se você já conhece a doutrina ou não, também comenta aqui o que é que você sabe sobre a doutrina espírita, se você ficou curioso, curiosa para ler esse livro. Enfim, é isto. A gente se encontra de hoje a 15 e até lá. Tchau!